meio novo esse formato pra gente, assim, mas eu tava falando pra Fernandinha no fim, melhor que encomenda, porque fica uma coisa mais informal, então fiquem à vontade para conversar, pra gente bater um papo, pra ser uma tarde de papo mesmo, pra gente entender um pouco dessa história que a gente vai contar. Tem ao meu lado Noemi Marinho, dramaturga, que escreveu essa peça pra gente, Neide Veneziano, diretora, que está conduzindo a gente nessa jornada aí através desses meses para a gente descobrir mais esse texto. Alexa Twister, nossa Velvet. Ali a gente tem nossa banda. Rafael Passos, que também é nosso diretor musical. Rafaela Penteado e Gabriel Caro Preso. Eles são aqui da sonoridade que a gente está fazendo. A gente está fazendo uma coisa inusitada, que eu acho que é unir estilos meio diferentes. A gente tem marchinha de carnaval e música pop, a gente tem vedete, drag, e a gente vai contar tudo isso no Daqui. A gente começa com uma certa provocação, porque a gente está unindo aí essas músicas desses carnavais, dessas marchinhas de carnaval, com Miley Cyrus, que é exatamente um pouco sobre isso que essa encenação vai trazer. A gente vai falar muito melhor sobre isso daqui a pouco. Mas vou começar fazendo a ponte um pouco do meu personagem aqui, e vou passando para elas, que eu acho que o Herculano estaria felicíssimo aqui hoje, chegando nesse shopping, porque o que entregaram para mim de panfleto de empreendimento imobiliário na Frei Caneca não é brincadeira. E aí, o que o Herculano vai falar, ele diria o seguinte, que o empreendimento que ele está defendendo é muito melhor. Porque o empreendimento dele não fica do lado do shopping, não fica assim 2 ruas para trás do shopping, fica no Teatro Frei Caneca. Ele vai perguntar, para que precisa de um teatro? A gente tem um espaço tão grande, vamos botar uma torre aí de prédios, é claro, são apartamentos, são estúdios que vão vender muito mais. Então, ele vai chegar e vai encontrar a Alexa, que faz a Velvet, nesse galpão, onde ela mora, e ele já está tudo certo, ela vai ter que sair dali, e a tarefa de arrancar essa figura desse barracão cheio de memórias é desse personagem Herculano. Vou agora pedir para Noemi Marinho contar um pouco pra gente dessa história, Noemi. Como é que foi isso? Foi mais ou menos, porque eu não lembro, né? Faz tempo. Foi uma encomenda, né? E eu lembro que onde a gente se encontrou para essa encomenda é um restaurante muito bom, pequenininho, que foi destruído já. Verdade. Fui lembrar disso, ele foi destruído também para construir uma coisa maior. E aí eu vou unindo os meus interesses também. Eu gosto muito desse passado que eu não cheguei a viver exatamente, mas é como se pertence a mim essa história de anos 50, de marchinhas, de rádio, de teatro de revista, é um tempo desses anos dourados, né? Isso é uma coisa que eu gosto muito. E essa destruição de memória. Então a gente trabalhou mais ou menos com isso, né? É isso. Basicamente. E aí, eu nesse lugar de produtor, de pensar e idealizar os projetos, acho que a minha maior vontade aqui é essas 2 figuras do meu lado, Neide Veneziano e Noemi Marinho. Eu falei, gente, eu fiquei excitadíssimo de unir essas 2 mulheres poderosas, ícones do nosso teatro. Como é que a gente pode fazer para essa marchinha dar certo, entendeu? Então eu comecei a pensar muito no universo que a Neide domina absolutamente, e Noemi, imagina, com tanta coisa aí que ela já fez, e aí surgiu essa ideia do Daqui Ninguém Me Tira, e Neide agora
encenando e dirigindo essa peça, né? É pra você falar. Oi, gente, boa tarde. Então, todas as vezes que eu vou fazer um espetáculo sobre teatro de revista, e tem um assunto, alguma coisa sobre teatro de revista, as pessoas falam, você gosta de teatro de revista, né? Só faz teatro de revista. Não é, gente. Em primeiro lugar, eu gosto de tudo. Eu gosto de todo tipo de teatro. Contanto que a peça saia da caixa e chegue até a gente. Contanto que a peça nos emocione, nos faça rir, nos faça chorar, enfim, que deixa a gente indignada também, que deixa a gente com raiva, né? Mas é assim, qualquer teatro é bom, mas agora eu estou na fase das revistas de novo, porque esse texto começou quando ele surgiu, ele começou a ficar muito atual quando a gente pensou em associar as marchinhas e associar a demolição e a especulação imobiliária. Na verdade é assim, eu acho que o teatro de revista, as marchinhas de carnaval, as marchinhas de carnaval, que todas elas foram lançadas nos palcos do teatro de revista, porque antes não tinha rádio, tinha a partir de 22, mas eu estou falando, elas eram lançadas no palco do teatro de revista, porque eu tinha televisão também, era uma outra época. A partir dos anos 50 começa a coisa a mudar. Não dá para contar a história agora, porque eu começo a resumir tanto, que aí eu me... Mas então, o que acontece é que a gente tem um teatro de revista que é um passado glorioso, é um passado bonito, é um passado que nos dá orgulho, mas que ao mesmo tempo era um passado muito cruel para as mulheres, era um passado muito radical, um passado machista e um passado que tinha era envolto por uma nuvem cor-de-rosa, mas nada era cor-de-rosa, era muito grave, coisas que aconteciam por baixo da nuvem, não por baixo dos panos, mas dentro da nuvem. Né? E então surge a vedete. No caso, passou por uma ideia comigo assim, que eu acho que as vedetes dos anos 50, principalmente a Virginia Lane, ou as três que eram da Santíssima Trindade, as outras duas também, depois não precisa falar quais, mas eu acho que elas eram tipo Madonna para os jovens, porque elas falavam da liberdade da mulher, elas passavam a ideia de que você não tinha que ter medo, que você podia pôr a roupa que você quisesse, e era isso que as vedetes representavam. Só que por trás, a onda de machismo era muito forte e elas não conseguiam nem ter os papéis principais, elas eram as estrelas do espetáculo, mas elas não falavam muito. Então, pensando nessa figura, pensem assim, como a Virginia Lane se vestia quando ela estava no palco. Ela era uma drag, mas ela não se usava esse termo e as pessoas nem imaginavam isso, né? Ela era o suprassumo do feminismo, né? Ela era a representação da mulher poderosa. Mas ela era poderosa, ela fazia o que ela queria. Ela casou na igreja e o padre não queria que ela casasse na igreja, mas ela foi lá, mexeu todos os pauzinhos, ela tinha presidente da república apoiando ela. Então, essa ponte que a gente faz da vedete com a drag não é assim porque a gente achou que a gente tinha a Alexia, que é uma excelente atriz, e que ela ia fazer uma drag fantástica. Quer dizer, ela é uma drag fantástica. Essa ideia é exatamente de que a drag representa a descendência, ela é descendente as drags são descendentes das vedetes, né? Então, a gente parte daí, usando essa metáfora, e vai pensar no passado que foi destruído. O passado que foi destruído também está concreto no texto da Noemi Marinho, porque quer destruir o lugar onde a Velvet, ela não chama Alex, ela chama Velvet no espetáculo, na peça, quer destruir o lugar, porque esse daqui é muito ganancioso, ou ele trabalha para pessoas muito gananciosas, né? Ele pertence a uma incorporadora, e ele acha que tudo que ela tem lá
não merece respeito. E ela vive num barracão onde ela é a guardiã do teatro de revista, dos figurinos, dos cenários e das músicas. E como todas as músicas foram lançadas pelo teatro de revista, então, mas aí a gente tinha que pôr, agora eu vou na encenação, a gente tinha que pôr coisa de drag. Mas quando eu comecei a estudar drag, comecei a assistir drag, eu vi que elas usavam muito a dublagem, né? E aí começamos a inventar outras coisas. Então, um dia eu falei para a menina, eu estou fazendo coisas completamente contra todos os o meu padrão de teatro, né? E por quê? Porque está misturando, entra, como é que é a música VIP, não é VIP? Pop, verdade, desculpa. Obrigada, cadê o Ricardo? É o alemão aparecendo aqui, de vez em quando. Mas a música pop que entra, eu acho que também tem a ver com a nossa época, sabe? Porque agora é uma mistura. Você pega esse celular aqui e começa a aparecer para vender blazer, depois vende sabão, depois já muda para uma coisa muito, um texto intelectual de algum escritor, e é tudo misturado. Essa mistura também faz parte. Então a gente não é uma revista, não é uma peça que é um começo, meio e fim. E o que eu acho mais interessante, acho que eu vou finalizar com isso, é que não é uma comédia, mas não é só comédia. É uma tragicomédia. Também não é só uma tragicomédia, porque aí vira um papo muito cabeça. Então, o que é? Qual é o gênero? Eu acho que essa é uma comédia tragicômica, é um teatro tragicômico carnavalizado, que a carnavalização é a característica do brasileiro. Então, a drag vem com as músicas também das vedetes, de uma forma muito leve, que vai carnavalizar o espetáculo. Então você tem a impressão que a vida é toda carnaval. Como você tinha a impressão nos anos 50 que a vida era carnaval e era muito feliz. Era essa a mensagem que as vedetes passavam. Essa não é exatamente a mensagem que a nossa drag passa, mas a nossa drag é solar. Ela nunca vai matar ninguém. E ela canta e ela dança e a casa está caindo. Assim como a nossa sociedade, as nossas cidades, as nossas ruas, a nossa vida está caindo, né? Porque tem 2 guerras, está tudo enchente, temporal, então está assim. Então é isso, a gente está procurando retratar uma coisa que a gente não sabe bem o que é uma modernidade incerta, insegura. Mas de um jeito alegre, de um jeito solar, porque a drag merece que seja assim, a Vedete também, a Noemi também, eu também. E é isso, e aí a Alexia, que faz essa personagem que é a Velvet, dá vida a essa guardiã desse lugar. Que tem... E é interessante isso que a gente falou, porque também não tem mocinho e bandido, eu acho isso um texto muito legal. Mesmo Herculano sendo essa pessoa, ele não é mau, ele não dá valor nas coisas da Velvet, porque ele não entende. Uma pessoa que não viveu no teatro, não sabe a importância disso, não é que ele é uma pessoa ruim, ele só não aprendeu, ele não é da cultura dele. Ele de fato acha que é muito mais interessante moradia para as pessoas. Mas aí vai encontrar com a Velvet que defende esse barracão aí. E a Alexia fala pra gente bem dessa personagem agora. Eu faço veludo que se monta em drag e se torna Velvet. E é o contraponto mesmo dessa ideia do Herculano. A Velvet, ela é a grande guardiã das memórias, né? E fazendo também o contraponto não só com o Herculano, mas com a especulação imobiliária, né? Se a gente derruba toda a história, o que sobra para contar lá na frente? Né? Então, basicamente, essa é a mensagem. É claro que ela é pirada, surtada, muito doida, mas, como a Neide disse, muito solar. Ela é positiva até nos momentos difíceis e é uma característica drag, acho que ri da desgraça, e da Vedete também. Da Vedete da drag, ri da desgraça, fazer piada com a desgraça. Eu não
posso dar muito spoiler, mas eu acho que a relação dessas duas pessoas, em algum lugar, elas convergem, elas se encontram, né? Fazendo com que cada um entenda um pouco mais o lado do outro. Confesso que a Velvet não entende tão bem, mas talvez Herculano consiga compreender a importância e o valor dos tesouros que ela guarda naquele barraco.